recentemente sobre o privilégio de darmos, mais bem-aventurado é dar do que receber, e nós temos vivido isso, nós temos vivido um tempo de entender mesmo a essência da pregação do Evangelho, a essência do Evangelho de Cristo, a essência daquilo que Deus quer de nós. E eu estava orando a Deus essa semana e pensando: Deus, eu queria que o Senhor me desse uma palavra, o Senhor me levasse nas Escrituras a poder desfrutar de algo para a minha vida, mas que eu pudesse também compartilhar ali intensamente com a igreja do Senhor. E aí Deus me levou, como tem me levado muitas vezes, à vida de Abraão, mas não especialmente a vida de Abraão, mas a vida da família de Abraão, daqueles que estavam com Abraão. E lá no livro de Gênesis, a partir do verso do capítulo de número 12, nós vemos então o momento da chamada de Abraão. Mas eu gostaria que você fosse um pouco mais à frente. E lá no capítulo de número 19, no capítulo de número 19, a partir do verso 23, e eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar mais uma vez. Nós vamos ler alguns versículos. Eu gostaria que você se atentasse aqui ao que nós vamos ler, que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração assim, uma revelação dele para a sua vida nessa manhã, amém? Gênesis capítulo 19, verso 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumara de uma fornalha, a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Até aí, queridos, eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos liberando a Tua palavra ao Teu povo nessa manhã, estamos liberando, Deus, uma porção do Senhor para a Tua igreja, para o Teu povo, para todos, ó Deus, que o Senhor os trouxe aqui na Tua presença, que o Senhor venha então, através do Teu Espírito Santo, venha convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor, Pai, abra os olhos do nosso coração para podermos entender, compreender, receber a Tua palavra, e essa venha frutificar em nossa vida, a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, que nós possamos ser impactados por ela, possamos, ó Deus, ser confrontados, exortados, admoestados, ó Deus, instruídos em toda a palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha usar, Deus, o Teu servo com intrepidez e ousadia, que o Senhor venha trazer unção sobre esse Teu servo, para que ele ministre não, ó Deus, algo de particular elucidação, de convencimento próprio, mas que venha do Senhor, venha inspiração do céu, venha do Teu trono, que eu seja apenas um canal. Deus, que o Ricardo diminua, que o Senhor cresça, e que esta palavra, Deus, venha, ó Deus, trazer tudo aquilo que o Teu povo, ó Deus,
precisa, necessita, para ser, ó Deus, realmente lapidado. E eu sei, Pai, que o Senhor tem falado à tua igreja, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o teu Espírito diz. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga, graças a Deus. Você pode se assentar, querido. Eu comecei a mensagem de hoje como se fosse do fim para o começo. Eu comecei falando aqui da destruição de cidades que estavam na campina do Jordão, que eram cidades de Sodoma e Gomorra, de um juízo de Deus que se voltou àquela cidade, que se voltou àquele lugar. É interessante que ao olhar para esse momento aqui da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos que Deus, através da sua misericórdia, poupou uma família que estava ali, a família de Ló. Ló, a sua esposa e suas duas filhas foram poupadas, foram tiradas daquelas cidades, antes que elas fossem destruídas. A própria presença de Deus, os próprios anjos foram enviados ali, não apenas para levar o juízo que tinha chegado às narinas do Senhor, mas também para que aquela família fosse poupada. Houve, então, ali a destruição de Sodoma e Gomorra, esse é o fim. Mas quando nós olhamos para a família de Ló, quando nós olhamos para Ló, nós perguntamos quem era Ló. Quem era Ló? Ló, ele era filho de um homem chamado Harã. Harã era irmão do então Abrão. Ou seja, depois foi mudado seu nome para Abraão. Ló, portanto, era sobrinho de Abraão. Ló, ele foi adotado pelo seu avô Tera, porque o seu pai Harã havia morrido. Depois de um certo tempo, quando a família de Abraão sai da cidade de Ur, vai para Harã, e depois de Harã, vai até Canaã, Abraão adota Ló. Então Ló é adotado por Abraão. Ló também, ele veio ser uma pessoa rica, próspera, uma pessoa que possuía gado, rebanho, tendas. Ele era também, aqui já nesse contexto, lá em Sodoma e Gomorra, era uma autoridade. Depois nós vamos falar por que ele era uma autoridade. Ou seja, este era Ló, filho de Harã, que era irmão de Abraão, sobrinho, evidentemente, de Abraão, ficou órfão, porque o seu pai morreu em Ur, seu pai Harã morreu em Ur, foi adotado inicialmente pelo seu avô, e depois por Abraão, quando este saiu daquela terra para Canaã. É interessante que nós vemos então uma pessoa que, embora tenha passado por perdas da sua vida, perdeu o seu avô, perdeu o seu pai, ficou na casa do seu avô, depois ficou com Abraão, uma pessoa que teve um momento difícil na sua vida, certamente jovem, mas ele teve uma família, ele foi acolhido, ele não ficou órfão, ele teve um referencial, ele andou com Abraão, ele andou com ninguém menos do que Abraão, chamado pai da fé. Queridos, e assim, à medida em que ele andava com Abraão, e nós vemos vários textos, e eu queria que você voltasse agora, deixa marcado esse texto e volta para o capítulo 12, no verso de número 4, Gênesis 12, 4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, Então, partiu Abraão, como o Senhor tinha ordenado, e Ló foi com ele. Também
no verso 5 desse mesmo capítulo, diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Ou seja, ele andou com Abraão, ele saiu com Abraão, ele partiu com Abraão, Abraão o levava para onde quer que ele fosse. Ele teve experiências com Abraão, porque nessa jornada de Abraão até chegar a Canaã, ele passou de Ur para Harã, depois ele subiu, desceu novamente lá na cidade de Siquém e até chegar a Canaã. Ou seja, essas experiências ele teve também com Abraão. Então, Ló andou com Abraão, Ló teve experiências com Abraão. Ló também prosperou com Abraão. A Bíblia diz no verso 5, aí mesmo nesse capítulo, olha só: levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Todos os bens que haviam, está no plural. Então, não foi apenas Abraão que adquiriu, mas aqueles que estavam com ele, especialmente os homens que trabalhavam naquela época e adquiriam as riquezas. Então, ele também prosperou, ele adquiriu riquezas com Abraão. A Bíblia fala que Ló era íntimo de Abraão. Aonde está isso, pastor? No verso 8. Passado dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel... Desculpa, é o verso 8 do capítulo 13. Versículo 8 do capítulo 13 diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não era qualquer parente, não era aquele parente distante, não era aquela pessoa que você vê uma vez por ano, só no Natal, quando reúne a família. Era parente chegado, era íntimo. Eu tenho para mim que Abraão tomou aquele sobrinho como filho. Ele tomou como filho, porque ele estava junto de Abraão e não tinha mais pai. E a Bíblia não faz menção da mãe de Ló, mas faz sempre menção que Ló andava com Abraão, Ló partiu com Abraão, Ló foi levado por Abraão, Ló saiu com Abraão, ele foi íntimo de Abraão. Mas, queridos, toda essa experiência de andar, de ter experiência, de prosperar, de ter intimidade com o pai da fé, nos parece que não foi suficiente, porque ele não aprendeu com a fé do seu tio, ele não aprendeu, ele não imitou a fé de Abraão. Por que disso, pastor? Nós vamos ler agora. Eu queria que você, então, agora, voltasse seus olhos para o capítulo 13, Gênesis capítulo 13, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Olha só, novamente, Ló com ele, diga Ló com ele. Verso 2: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve o quê? Contenda. Diga contenda. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Diga assim, e ia armando. Diga, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Verso 13 diz assim, olha: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, então agora nós vamos falar no ponto central dessa mensagem. Eu identifiquei aqui 6 erros de Ló. A Bíblia é interessante porque a Bíblia não esconde os erros de ninguém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela é imparcial, ela é atemporal. Ela não esconde erros. Ela podia muito bem esconder os erros dos grandes heróis. Até Abraão, que era o pai da fé, quando ele desceu para o Egito, sem consultar a Deus, ele desceu e teve que contar ali uma meia verdade, se é que existe uma meia verdade. Está registrado aqui. Mas os erros que aparecem na Bíblia, sabe para que é? Para que a gente não precise passar pelos mesmos erros. Ou se nós passamos, para a gente saber como resolver. Amém? Então, por que a Bíblia não deixa só coisas bonitas? Ela vem mostrando os erros. Exatamente para isso. Para que eu me identifique com esses personagens, com essas pessoas que viveram, que vivenciaram essas histórias verdadeiras, e eu possa tirar lições para a minha vida. Amém? Você vai tirar lições para a sua vida em nome de Jesus? Então nós vamos falar de 6 erros de Ló. 6 erros de Ló. O primeiro erro de Ló. Nós acabamos de ler, e você viu que ele estava com seu tio, e ele ficou rico, seu tio já era rico, e não havia espaço naquela terra para que eles pudessem o quê? Habitar juntos. E aí começou a haver o quê? Contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí Abraão então toma a iniciativa de resolver o problema. E Abraão então dá a oportunidade ao seu sobrinho que escolhesse aonde ele quisesse levar o seu gado, o seu rebanho, as suas tendas, os seus bens. E aí você vê que ele escolhe as campinas do Jordão, armando as suas tendas em direção a Sodoma, enquanto Abraão permanece habitando em Canaã. Primeiro erro de Ló: não ter iniciativa para resolver contenda. Não ter iniciativa para resolver problema. Olha só o que diz aqui o verso de número 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre mim e ti. Quem falou isso? Quem falou? Abraão. Quem tomou a iniciativa? Abraão. É interessante
que a Bíblia diz em Provérbios 16, Provérbios 6, versos 16 e 17, que há 6 coisas que aborrecem o Senhor, a 7ª ele abomina. Há 6 coisas que aborrecem o Senhor, a 7ª ele abomina. Dentre essas 6, a primeira delas é a Provérbios 6, capítulo 6, versos 16 e 17. A primeira das 6 são olhos altivos. A primeira. A última delas é o que semeia contenda. A 7ª. A que Deus abomina. A que Deus abomina é o que? Semear contendas entre irmãos. A gente fala assim, mas não é que Ló ele semeou contenda. Mas eu não sei quantos estavam aqui quando eu preguei, que existe o pecado comissivo e o pecado omissivo. Tem o pecado de comissão e o pecado de omissão. O de comissão é o que eu faço ativamente. O pecado de omissão é quando eu me omito sabendo o bem que eu deveria fazer. A Bíblia fala, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, pecou. Então não vem com essa que, não, Ló não semeou contenda entre irmãos, mas ele não fez nada para resolver o problema. Então o primeiro erro dele é não ter tido iniciativa para resolver a contenda. E contenda entre irmãos não é só que aborrece o Senhor, não, é que a alma do Senhor abomina isso, Olha só o que diz também em 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, só a primeira parte, 1 Coríntios 6, 7, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Então, irmão, não tem que ficar em contenda, porque só de existir demanda, já é completa derrota para vós. Então, como Abraão, ele era o pai da fé, e a Bíblia diz, Paulo diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, parece que Abraão já tinha ouvido Paulo falar, jamais, né? Literalmente jamais, porque ele foi muito antes de Paulo. Mas como diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, por causa da fé dele, parece que ele já tinha conhecimento da carta de Paulo, que fala, olha, só de haver contenda entre irmãos, já é completa derrota. Só de existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Então o que ele se apressou em fazer? Resolver a contenda, resolver o problema. E Ló, o que ele fez? Ficou quieto, omisso. Então o primeiro erro, qual que é? Não ter iniciativa para resolver contenda ou problema. Não ter iniciativa para resolver problema. Segundo erro de Ló. Segundo erro de Ló foi não fazer questão da presença de Abraão. Ele não fez questão da presença de uma pessoa que era tudo para ele, porque fez às vezes seu pai, amou ele, cuidou dele, ajudou ele a prosperar, e simplesmente esse camarada, ele não fez questão nenhuma da presença de Abraão. Olha o que diz o verso 9, Gênesis 13, 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ué, pastor, mas até aí eu não estou vendo que ele não fez questão. Você vê aqui que ele derramou uma lágrima? Você vê que ele chorou, gritou? Está escrito aqui que ele falou, não! Agora, lá em Ruth, no capítulo 1, no verso 16, lembra da Ruth? Moabita, a Noemi, tinha perdido o marido, perdido os 2 filhos e estava com as 2 noras. E ela falou, eu tenho que voltar para Israel, ela estava em Moabe, eu tenho que voltar. Só que eu não tenho mais filho para dar para vocês.
Porque a cultura era assim, a mulher ficava sem marido, aí se a nora, a sogra tivesse filho em idade, se casava para ela manter a posteridade. Eu não tenho mais filho, volta para a sua família. Aí elas choraram, né? Noemi falou para Orfa e Ruth, volta. Aí elas choraram, aí Orfa chorou, mas voltou. A Ruth falou só o seguinte para Noemi: não me instes para que te deixe, nem me obrigue a não te seguir. Aonde fores, irei eu. Aonde pousares, ali pousarei eu. Onde morreres, morrerei eu. Eu não vi Ló falar nem metade disso. Ele não fez questão do tio dele. Abraão fala: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele falou assim: não, por favor, não me deixa não, meu tio. Né, você é uma pessoa mais especial para mim aqui na terra. Eu amo tanto o Senhor me adotou, o Senhor me ajudou. Olha só o que eu tenho, eu devo a Ti. A Deus em primeiro lugar, mas ao Senhor em segundo. Não, onde você for, aonde o Senhor for, eu vou também. Aonde o Senhor pousar, eu vou pousar também. Se o Senhor vai morrer nessa terra, eu vou morrer. Não falou nada disso, não derramou uma lágrima. Eu acho que muito pelo contrário, pelo contexto, que logo depois do verso 9, a Bíblia fala no 10 que ele já levantou os olhos, ou seja, demorou. Para ele, o sentimento que dá para entender, demorou. Já levantou os olhos, aonde que eu vou armar minhas tendas? Ele estava preocupado consigo mesmo, então ele não fez questão da presença de Abraão. Cuidado, queridos. Cuidado, porque às vezes há pessoas importantes na nossa vida e que nós não damos a importância para ela. Recentemente, eu fazendo aconselhamento, e a gente faz aconselhamento, e a nossa proposta é sempre a conciliação, sempre ter, né, a preocupação de mostrar o valor das pessoas. E às vezes é filho, né, querendo sair da casa do pai, é pai que não aguenta mais o filho, ou é o esposo com a esposa, não sei. Mas muitas vezes, e a gente vai aconselhar, fala assim: é a família que Deus te deu. Aqui na terra não tem nada mais precioso daquilo que Deus te deu, senão a sua família. E é tão interessante que quando o amor de Deus vem no nosso coração, a gente consegue enxergar isso. Porque por nós mesmos a gente não consegue, a gente vai olhar só os defeitos, é ou não é? Por nós mesmos a gente vai só olhar o defeito do cônjuge. Por nós mesmos só vamos olhar o defeito do nosso filho. Por nós mesmos só vamos olhar o defeito do nosso pai, dos nossos pais. Mas quando nós somos de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós temos a fé de Abraão, a gente consegue olhar com os olhos de Deus. Aí a gente olha diferente. Aí você não olha mais de qualquer forma, a gente começa a olhar como Deus olha. Deus, ele olha para o seu casamento e ele vê bênção. O que você vai olhar? O que você vai ver? Você vai ver maldição? Não, Deus vê bênção. Deus olha para os seus filhos e fala assim: é herança minha para você, e você quer abandonar os seus filhos? Não, não abandona a herança, paga o preço. Ele está perdido, pastor, paga o preço. Se você não pagar por ele, quem vai pagar nessa terra? Se a mãe, o pai abrir mão do filho, quem vai adotar ele? Então, nós precisamos dar importância às pessoas importantes da nossa vida. Ló não deu importância a Abraão, que era a pessoa talvez mais importante nessa vida. Amém. Terceiro erro de Ló: olhar com altivez. No verso 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Levantou Ló os olhos. Como eu falei, uma das 6 coisas que aborrece o Senhor são os olhos altivos. Olhos altivos aborrece o Senhor.
Ló levantou os olhos, olhos de altivez. João também escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 16, 1 João 2,16, ele dizendo que a concupiscência dos olhos procede do mundo, além de outras coisas, concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas aqui especialmente a concupiscência dos olhos procede do mundo, não procede de Deus. Então o olhar altivo é por quê? Porque aquela olhar pelas paixões do mundo não procede de Deus, procede do mundo. E ele vai além, diz assim, olha, então se você olhar para as coisas do mundo com paixão, com concupiscência, então quero te falar uma coisa também, João falando, escrevendo, isso tudo vai passar, isso tudo vai passar, o mundo, as suas paixões ou concupiscências vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então os olhos, queridos, são lâmpadas do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será. E às vezes não, 9 em cada 10 vezes, né? Nós somos atraídos pelos olhos. Somos atraídos pelo que vemos, pelos olhos. E aí tem aquela gradação do pecado, né? Aquele que é tentado, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus, ele não tenta ninguém, porque ele próprio não é tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Quando você for tentado, você é tentado pela sua própria cobiça, que essa, né, te atrai e seduz. Uma vez que ela seduz, aí vem o processo lá, né? Você comete o pecado e o pecado vai gerar a morte. Então, a cobiça, muitas vezes ela vem pelos olhos, a paixão desenfreada. E Ló, ele se deixou levar pelos olhos, ele levantou seus olhos altivos e viu a campina, que era bonita, era regada. Agora é interessante, o olhar também, duas perspectivas. Nós começamos a história do final para o início. Lá no final, nós vemos que Sodoma e Gomorra foi o quê? Destruída. E o que aconteceu naquele momento que Sodoma e Gomorra foi destruída? Ló e sua família estavam sendo tiradas pelo anjo, à força, porque ele não queria sair. Ele pegou na mão de Ló e levou ele. E a família de Ló estava saindo de Sodoma, e aí, o que aconteceu? Havia uma determinação, não olhe para trás, não olhe para trás. E quem olhou, a mulher de Ló, olhou, e naquele mesmo momento foi feita a estátua de sal. Tem horas, querido, a maioria das vezes nós não devemos olhar para trás, amém? Jesus fala assim, olha, você não olhe para trás, siga-me. Mas tem uma hora que nós devemos olhar para trás. Eu aprendi aqui nessa lição, nessa pregação. Ló devia olhar para trás aqui. Ele tinha que pensar quem eu era quando Abraão me adotou. Quem que eu era? Eu não era ninguém. O que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu não tinha nem meu pai tinha morrido, eu não tinha nada, eu não tinha bem. Ele tinha que olhar para trás e ver aonde ele começou. Ele não fez isso. Muitas vezes o nosso olhar, ele tem que se voltar para trás, para nós reconhecermos da onde a gente veio, quem nós éramos, e saber aonde Deus tem nos colocado, e através de quem Ele tem nos abençoado. Isso é importante na nossa vida. E é interessante que quando a gente olha para essa história, esses olhos altivos falam de uma pessoa que não tinha humildade, porque ele olhou de forma altiva. Esse foi o terceiro erro de Ló. O quarto erro de Ló: fazer escolhas sem consultar a Deus. Fazer escolhas sem consultar a Deus. No verso 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se
um do outro. Ló simplesmente escolheu para si. O que é escolher para si, igreja? Escolher para si é escolher para o seu próprio bem, é escolher para o seu próprio uso e fruto, é escolher simplesmente considerando aquilo que está no seu coração e não no coração de Deus. Ló, ele escolheu as campinas do Jordão sem consultar a Deus. Ele não se preocupou com o seu tio, ele não se preocupou com a outra parte, ele não se preocupou nem ao menos com a sua família, ele foi egoísta. Nós temos que aprender, igreja, preste atenção, ouça bem, que as suas escolhas, elas não apenas trazem reflexo, consequências na sua própria vida, mas com as pessoas que estão à sua volta. Você, marido, a sua escolha, a sua decisão reflete na vida da sua esposa. Você, esposa, a sua decisão reflete na vida do seu marido. Você, pai, mãe, a sua decisão, a sua escolha reflete na vida dos seus filhos. As nossas escolhas, elas não estão restritas a somente a nossa vida, porque nós temos aquele jargão que, não, eu decido a minha vida, eu dou rumo a ela. Não, querido. Primeiro que a sua vida não é sua, é de Deus. Se você é dele, você vive para ele, por ele. Nossas escolhas não trazem consequências apenas para nós mesmos. Ló não se preocupou com isso. Ló não se preocupou em escolher um lugar onde o pecado era tão forte que Deus teve que descer, falou, eu vou descer lá para ver o que está acontecendo nesse lugar. Ló não se preocupou como que ele ia cuidar das suas filhas, virgens, donzelas, naquela cidade onde a Bíblia diz que os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não se preocupou. Ele não se preocupou em criar um ambiente favorável à sua casa, à sua família. Ele simplesmente escolheu aquilo que parecia ser bonito aos olhos. Muitas vezes nós escolhemos e não pensamos nisso, não fazemos escolhas consultando o Senhor, não esperamos para que Deus realize o propósito dele na nossa vida, vamos fazendo as coisas, trocando os pés pelas mãos e vamos que vamos. Não, querido, espere no Senhor, escolha confiando no Senhor, diante da resposta dele. O Senhor nosso Deus, Ele nos diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele nos diz também, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, a sua escolha vai definir o bem-estar, o seu bem-estar e da tua descendência. Desde que você escolha a vida, desde que você escolha a bênção. E quem propõe isso? Deus. Você está consultando a Ele? Ou será que você tem feito decisões sem consultar a Deus? E aí você começa a viver certas coisas na sua casa, na sua família, das quais você não queria que acontecesse. Mas será que você está avaliando que suas escolhas estão pautadas na palavra de Deus? Será que as suas escolhas estão sendo tomadas após uma consulta a Deus? É interessante que quando um homem é de Deus, queridos, preste atenção, quando um homem é de Deus, quando um homem vive pela fé, quando um homem depende de Deus, quando um homem se aconselha com Deus, eu imagino que se aquela escolha de Ló fosse diante de Deus, debaixo da bênção de Deus, vai, querido, vai para a campina. Eu creio piamente no meu coração, eu creio que mesmo que Sodoma respirasse prostituição, lascívia, luxúria, fosse uma cidade pecaminosa, ele ia estar ali, se fosse no centro da vontade de Deus, ele ia ganhar Sodoma e Gomorra para o Senhor, ele ia evangelizar aqueles pecadores, ele ia ganhar aquelas almas, ele ia estabelecer uma referência da casa dele, um farol ali para aquela cidade. Se fosse
a vontade de Deus. Se ele estivesse no centro da vontade de Deus, se ele tivesse consultado a Deus, se Deus tivesse falado, vai para as campinas do Jordão, é outra coisa. Agora, ele não tinha nenhuma estrutura, e ainda vai para um lugar de perdição. Contamos o final da história, vamos voltar. Por quê? Para você saber que tem jeito de não ter um final assim. A gente pode prevenir. Os erros aqui é para prevenir. Vamos retomar aqui só para não perder. Não ter iniciativa para resolver contenda é o primeiro erro. O segundo erro, não fazer questão da presença, no caso de Abraão, mas de uma pessoa que é importante para você. Terceiro, olhar altivo ou olhar com altivez. Quarto, fazer escolhas sem consultar a Deus. Quinto, não honrar a quem honra merece. Não honrar a quem honra merece. Domingo passado nós pregamos sobre isso. Quando nós olhamos ali no texto e vemos Ló falando, a Bíblia dizendo que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. E a Bíblia diz no verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina. Ele não escolheu nem parte da campina. Tio, eu vou escolher só esse pedacinho aqui que eu creio que vai dar certo, porque a campina é bem regada. Eu creio que vai dar para eu colocar o meu gado, o meu rebanho, colocar minhas tendas aqui. O senhor usa essa outra parte que eu não preciso dela toda. Não, ele escolheu toda a campina. E ele olhou exatamente ao lugar onde era mais bem regado. Ele viu que lá era bem regado, ou seja, ele escolheu o quê? O melhor. O melhor. Escolheu o melhor. O tio dele, queridos, era mais velho que ele. Só de ser mais velho já tem precedência. Só de ser mais velho já deve uma deferência. Só de ser mais velho já tem que ter respeito. Ele tinha prioridade. Ele tinha prioridade. Por tudo que Abraão era e por tudo que ele fez, ele merecia honra. Ao menos pela idade dele, ao menos. Mas por tudo que ele era e por tudo que ele fez, ele merecia honra. E Ló não o honrou. Muitas vezes, queridos, nós também não queremos fazer isso, porque para nós é difícil honrar alguma pessoa que às vezes ela não tem sido assim tão abençoadora para você. A gente tem dificuldade nisso. É mais fácil você honrar aquela pessoa politicamente correta, não é aquela pessoa que te dá beijo, que te abençoa tanto, que você, sabe, aquela pessoa agradável é fácil honrar. Agora aquela pessoa que às vezes está dando uma nota fora, não está assim, mas ela merece honra por causa da posição que ela ocupa, aí é difícil. E sabe, nós temos uma tendência em não querermos levar desvantagem. Nós não queremos dano. Eu queria que você voltasse novamente para 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 7. Deixa marcado aí. Eu só dei a referência, mas eu queria ler com vocês. Primeira Coríntios, capítulo 6. O versículo de número 7. Só o existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Então Paulo está perguntando aqui, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Não, porque eu não quero ficar por baixo. Não, porque eu não quero dar o braço a torcer.
porque essa pessoa não merece, porque eu não vou honrar essa pessoa não. Querido, honra, ainda que naquele momento ela não está sendo assim, fazendo por onde, mas se ela tem uma posição que merece honra, honra a quem de direito. No caso de Ló e Abraão, não, que Abraão era detentor totalmente dessa honra, ele não fez. Mas para nós, queridos, muitas vezes nós não queremos fazer, nós não queremos abrir mão, nós não queremos, sabe, fazer aquilo que Deus nos pede, nós não queremos sofrer dano, nós não queremos abrir mão, nós não queremos, sabe, ser injustiçados. E eu falo, queridos, as pessoas ficam falando tanto de injustiça, injustiça, injustiça. Eu tenho dificuldade, sabe por quê? Porque depois da cruz, eu não vejo nada mais como injustiça. Depois da cruz, sabe, depois da cruz, aquele sim era inocente, aquele não tinha conhecido o pecado, ele se fez pecado por nós, e ele foi para a cruz. Aquilo ali foi injustiça. O restante que acontece, eu recebi um dano aqui. Olha para a cruz, você vai ver que seu dano é muito pequenininho. Eu fui injustiçado, meu Deus, eu fui injustiçado. Olha para a cruz, você vai ver que a sua injustiça é bem pequenininha. E aí eu não quero sofrer o dano, não quero, sabe, assumir talvez, sofrer talvez até mesmo a injustiça, mas para honrar, para preservar aquilo que eu tenho, às vezes na minha casa. E finalmente, queridos, o sexto erro de Ló foi não levantar altar para Deus. Não levantou altar para Deus. Vamos olhar nos textos aqui, como foi a caminhada de Abraão. Abraão, ele, no primeiro momento, quando ele chega, é lá no Gênesis 12, para você acompanhar, Gênesis 12, no verso de número 7, Gênesis 12, no verso 7, olha só, apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, Abraão tinha chegado a Canaã, ele chegou ali a um lugar que chama Carvalho de Moré, na cidade de Siquém. Ele chega ali, e o que ele faz? O Senhor aparece a ele, falando, olha, eu vou te dar essa terra por possessão, vou te dar a sua descendência essa terra. O que ele faz? O que ele faz, igreja? Ele edifica um altar. Ele edifica um altar. Tá bom? Tá, agora, depois, mais adiante, no verso seguinte, verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Então ele vai adiante, né? Ele passa dali onde ele estava, no local onde ele estava, e aí ele vai até um monte. Betel fica a ocidente e a cidade de Ai fica a oriente. Naquele monte, a Bíblia diz que Abraão edifica um altar ao Senhor e invoca o seu nome. 2 vezes aqui, nesse pequeno texto aqui. Vamos mais adiante. Capítulo 13, verso 4. Vamos no 3, capítulo 13, 3 e 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ali ele invocou o nome do Senhor. Nas jornadas ali do Neguebe, ele estava fazendo suas jornadas, voltou para Betel ali, e ali ele invocou o Senhor. Agora vamos para outro texto, no verso 18, desse mesmo capítulo,
Gênesis 13, 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali, levantou o quê? Então, todo lugar que esse homem ia, ele levantava um altar para o Senhor e o adorava, e o invocava. Isso é presente na vida desse homem. Eu estou citando 4 momentos que ele foi levado a fazer isso. E a Bíblia diz, com relação a Ló, que Ló habitou nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Você não tem nenhum registro que ele fez o quê? Uma adoração ao Senhor, que ele invocou o Senhor, que ele fez um altar ao Senhor. Não, ao contrário, ele foi armando as suas tendas em direção ao que simboliza o pecado, ao que simboliza o mundo. Queridos, vocês têm levantado altares para o Senhor? Em tudo nós temos que levantar um altar ao Senhor. Em toda conquista, em toda vitória, até nos momentos difíceis. Porque não foi só nos momentos tranquilos aqui que Abraão levantou os altares. A Bíblia diz que ele sempre estava levantando altares, invocando e adorando o Senhor. Muitas vezes nós paramos de fazer isso, sabe por quê? Porque os nossos olhos estão nas campinas do Jordão. Os nossos olhos estão ali sendo levados a nossas paixões aqui na terra. Esquecemos de quem nos colocou ali, de quem nos pode dirigir os passos. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e pudesse meditar, que quando nós lemos lá no capítulo 19, nós lemos a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse lugar que simbolizava tudo para Ló. Aos olhos de Ló, as campinas ali era o melhor lugar para ele morar, habitar. Ele que não havia levantado nenhum altar para o Senhor, ele que não havia honrado a pessoa importante na vida dele, ele que não havia consultado a Deus antes da sua escolha, ele que não havia tido um olhar humilde, ao contrário, teve um olhar altivo, sabe? Ele que não fez questão da sua família, das pessoas que mais importavam para ele, ele abriu mão da presença do homem que aqui na terra foi um instrumento de Deus para prosperar a vida dele. Aleluia, feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse homem que não teve essa iniciativa, não tomou iniciativa em nenhum momento de fazer algo para mudar aquela situação, muito pelo contrário, ele se deixou levar. Ele foi para esse lugar, um lugar de destruição, um lugar de pecado, um lugar de aflição. A Bíblia diz que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Você quer ter um fim bonito? Você quer ter um final feliz? Você quer ter um fim que agrade o coração de Deus e que te traga prazer e deleite? Comece a tomar iniciativas hoje. Não deixe as coisas andarem, aleluia, não deixe as coisas irem, tomando direções sem que você haja, sem que você tome iniciativa, sem que você possa agir para evitar a contenda, evitar o problema, ou resolver esse problema, mas valorizando aquelas pessoas que estão perto de você, valorizando aquilo que mais importa, que é a sua família. Não tenha olhos altivos, tenha olhos humildes, aprenda do Senhor. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Consulte ao Senhor. Ah, pastor, mas parece que Deus se calou. Não, Deus já te respondeu. Se Ele não deu aval para isso, então não faça nada. Se Ele não deu aval,
Se Ele não disse vai, então você não vai, fica. Honre, mas não merece honra. Honre é uma pessoa que deve honra. Sofra o dano, sofra a injustiça, mas o Senhor, querido, Ele está olhando tudo isso. São sementes. Erga altares ao Senhor, não só na bonança, não só na alegria. Talvez você está passando por um momento difícil. Não deixa destruir tudo. Erga um altar ao Senhor. Ló perdeu o status. A Bíblia diz que os anjos que foram para Sodoma encontraram Ló na porta da cidade. Só ficavam na porta da cidade autoridades. Ele perdeu o status, ele perdeu a autoridade. Ló perdeu os seus bens materiais, porque todos os seus bens estavam ali. Ele perdeu sua esposa. As suas filhas se perderam. Ele perdeu tudo. Mas Deus é misericordioso. E é tão interessante que no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 7 e 8, a Bíblia ainda chama Ló de justo. E aí eu fui entender por que a Bíblia chama Ló de justo. Porque Ló, ele recebeu misericórdia. Perdão é Deus retirar a punição por aquilo que nós fizemos. Misericórdia é Deus nos poupar daquilo que nós merecemos. Deus poupou Ló de permanecer em Sodoma e receber aquilo que ele merecia, juntamente com aquelas pessoas que estavam ali. Ele recebeu misericórdia. E mesmo diante de tantos erros, e aí a história conta que ao sair daquela cidade, as filhas de Ló, por não ter mais esposo, não ter mais os noivos, os que iam casar com elas, não ter mais homens ali, a não ser o seu pai, elas embriagam o seu próprio pai. As filhas de Ló embriagam o seu próprio pai. A mais velha se deita com seu pai. No outro dia, novamente embriaga o pai, e a mais nova se deita com ele, para que elas pudessem ter filhos. Incesto, pecado, imoralidade. Essa é a consequência de erros. Esse é o fim, parece ser o fim. Um fim terrível. Mas olha, Deus, Ele sempre opera através do perdão e da misericórdia. Se hoje você decidir algo no seu coração, na sua vida, Ele está pronto para mudar essa história, porque o seu fim não chegou. É interessante que as filhas de Ló, elas engravidam e elas concebem, e o filho da mais velha foi chamado Moabe. O filho da mais nova, Ben-Ami. O filho da mais velha foram os Moabitas. O filho da mais nova foram os Amonitas. Aleluia. Aí gerações foram se passando. E nunca houve um relacionamento muito próximo, muito amistoso entre os Moabitas, Amonitas com o povo de Deus. Mas um dia, uma família de hebreus, uma família israelita, aleluia, sai de Israel e vai para Moabe, também sem consultar a Deus, por causa da fome vai. Um pai que não pensa na esposa, nos filhos vai. Aleluia. Mas havia uma história de Deus, de misericórdia. E essa família é destruída também. O pai morre, os dois filhos morrem,
Mas aquela mulher chamada Noemi decide voltar para Israel. E ela leva consigo as suas noras, Ruth e Orfa. Orfa chora muito, mas volta, fica naquela terra. Ruth vai. Ruth continua com Noemi. Aonde você for, eu vou. Aonde você pousar, ali eu pousarei. Aonde você morrer, eu vou morrer. Ruth era moabita, era descendente de Ló, do incesto. Ruth volta, casa-se com um homem de Deus em Israel. Mais 2 gerações e Ruth vai ser bisavó de Davi. E aí da raiz de Davi vem Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. Talvez você olhe e fale: eu fiz tanta coisa errada. Os erros de Ló são poucos diante dos meus erros, e eu tenho sofrido tanto com a consequência deles. Mas Deus muda a minha história, me dá um final feliz, Senhor. Me dá um final feliz, Senhor. Você pode clamar nessa manhã pela intervenção de Deus na sua vida. Você pode clamar pelo Senhor nessa manhã, pelo amor dEle, pelo perdão dEle, pela misericórdia dEle na sua vida nessa manhã. Abre os seus lábios, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. Espírito inabalável, não retires de nós o teu Espírito, não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver com esse desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nessa hora, com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu, Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Nós olhamos aqui uma história. O fim foi triste naquele momento,
destruição, perda, incesto. Mas o Senhor é misericordioso. Ele nos perdoa. Ele quer mudar a nossa história. Precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos aprender com os erros dos outros. Precisamos entender que não necessariamente precisamos passar por situações, porque muitas vezes elas acontecem porque nós mesmos damos causa. Mas saiba, se você tem dependido de Deus, sabe, se você tem buscado com as suas forças fazer aquilo que lhe compete, para que não haja contenda, para resolver o problema, não ser o problema, mas resolver. E você tem dado a importância devida àquelas pessoas que têm importância na sua vida. Se você tem sido humilde, não olhado só para os seus interesses com olhares altivos, mas disposto até mesmo a sofrer alguma injustiça ou arcar com algum dano, ou quem sabe você tem aprendido a honrar, e esse princípio de honra diz que a unção que você honrar, nela você vai prosperar. Honre, porque Deus te dará dupla honra. E não esqueça de levantar altares ao Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Não esqueça que nada nesse mundo tem tanto valor quanto o seu Deus. Abraão, enquanto ele viveu, ele se lembrou dos altares, e ali ele se derramou, ali ele invocou o nome do Senhor para conversar, para ser amigo de Deus. Ali ele adorou. Nessa manhã eu te peço, coloque a mão no seu coração e ore comigo dizendo: Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Existem erros que eu não posso mais aceitar na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu decido nesta manhã fazer aquilo que Tu queres. Eu decido nesta manhã honrar o Senhor, honrar as pessoas, honrar a Deus. Eu decido, Pai, levantar altares, nunca me esquecer de invocar ao Senhor, de Te consultar antes de qualquer decisão. Senhor, eu não quero ser problema, mas me usa para resolver esses problemas, para resolver as contendas. Me ajuda, Senhor, a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, a olhar com os Teus olhos e valorizar as pessoas que estão próximas de mim. Me ajuda, Senhor, a ser assim como o Senhor é, humilde, manso, com o coração quebrantado, e nunca ter olhos altivos. Me ajuda, Senhor. Nessa manhã eu quero perguntar aqui, se há alguém aqui no nosso meio que nunca antes decidiu por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, publicamente. A decisão é pública.
A Bíblia é clara: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, então é confessar audivelmente. Se você nunca confessou Jesus publicamente, em voz audível, ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você quer decidir hoje aceitar Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e como seu Salvador, com o perdão dos seus pecados, porque reconhece que Ele morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou. Se alguém quer decidir hoje pela primeira vez, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém, Jesus, glória a Deus. Mas alguém quer decidir por Jesus nessa manhã? Você que nunca fez essa oração, amém, mais uma mão levantada. Queridos, eu vivi assim, desde a minha infância, achando que eu já era salvo. Nunca tinha feito uma decisão pública por Jesus, até o momento em que eu ouvi uma palavra dizendo: Deus não tem netos, Ele tem filhos. Eu achava, porque minha mãe já tinha decidido, a minha família já era cristã. Não, é uma decisão pessoal, individual. Mas talvez tenha alguém aqui no nosso meio que precisa se reconciliar com Jesus. Já fez essa decisão um dia, mas se afastou e tem percebido que isso tem trazido tristeza, se distanciou, e essa distância tem trazido alguns atropelos, decisões erradas, consequências, erros, e essa pessoa quer tanto voltar e quer se reconciliar. Alguém aqui nessa manhã quer se reconciliar com Jesus, voltar? Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que reconhece, precisa voltar. Amém. Eu queria pedir agora a essas pessoas que levantaram as suas mãos, que desse mais um passo de fé. Vem cá, isso. Pode vir. Vem, Letícia. Amém. Glória a Deus. Isso, podem vir. Isso. Que maravilha, né? É uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a sua mão, igreja. Essas irmãs tão abençoadas, né? A gente fica feliz, porque Jesus está entrando em seus corações. Vocês estão se reconciliando, quem sabe, com Ele, mas o mais importante é a decisão. Tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo na vida. Tem pessoas que resistem, não resolve. Resolve decidir, não resistir. Escolhe. Vocês escolhem vida, escolhem a bênção. E isso vai implicar, essa escolha, não só para vocês, mas família de vocês também. Amém? Levanta a mão, igreja, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas, por essas minhas irmãs, porque nós como igreja, Pai, as abençoamos, colocamos, ó Deus, as mãos sobre elas para dizer que elas têm o Espírito Santo, elas têm agora, ó Deus, a convicção, a certeza que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pai, não há nada que pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, porque o Senhor escolheu amá-las, o Senhor escolheu nos amar, e com essa decisão, elas são, ó Deus, família de Deus, são meninas dos teus olhos, são, ó Deus, novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, tudo novo. E Pai, elas escolhem um final feliz, elas escolhem uma nova história, uma história, Pai, que o Senhor mesmo vai escrever.
porque elas decidem andar no teu caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e só o Senhor pode nos levar até Deus. Eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, né? Sabe, o que acontece agora é o que nenhum homem, nada aqui no mundo poderia fazer. É só Deus quem faz. É Jesus habitar totalmente na vida de vocês, e vocês possuírem o Espírito Santo, e vocês terem o nome escrito no livro da vida. Jesus vai voltar, naquele dia Ele vai abrir o livro e vai chamar os seus. E nós entramos nesse livro, não é porque somos bonzinhos ou isso e aquilo, não, porque nós aceitamos Jesus. Essa decisão é que nos torna filhos de Deus. Mas nós somos levados a participar de uma família, família de Deus. E essa família, ela é grande na terra, mas um pedacinho dela está aqui. Eu queria que vocês conhecessem essa família, pudessem receber um abraço carinhoso dela. Amém? Vamos contar até 3, eu queria que vocês se voltassem para trás, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Eu peço aqueles mais íntimos aí que possam levar as nossas irmãs, e depois ali a gente quer o telefone para poder ligar, para poder abençoar, para poder caminhar juntos. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus aí? Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Aleluia. Quantos farão Jesus feliz aí? Amém. Amém. Então vamos fechar esse culto. Tem mais algum aviso que eu esqueci? Não, né? Então quais foram os 5 erros de Ló? O primeiro? Isso. O segundo erro? O terceiro erro? O quarto erro? O quinto erro? E o sexto erro? Amém? Guarda isso no seu coração, tá? Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu te abençoar também com a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz, uma semana de bênção, de vitória, e que vocês possam desfrutar do melhor de Deus para vocês. Palavra antiga.